Depois de um serão de conversa animada com outros hóspedes no albergue à Food, a noite fresca embalou-nos num doce descanso. Na manhã seguinte, esperava-nos mais um delicioso pequeno almoço, antes de nos despedirmos dos nossos simpáticos anfitriões e desta aldeia parada no tempo. Quando saímos, a quietude da manhã acentuava ainda mais a beleza da paisagem. Nos campos, viam-se já algumas mulheres e ao longo da estrada, vários miúdos que tinham trocado a escola pelas bermas, executavam o ritual de acenarem aos que por ali passavam, na esperança de verem a sua atuação retribuída em géneros, ou por uma simples moeda. O nosso percurso continuava a subir, levando-nos inicialmente por uma estrada novinha, de alcatrão quase imaculado. E assim foi até chegarmos ao Tizianoar, um pico quase a roçar os 3.000 metros de altitude. Estávamos sensivelmente a meio da viagem, quando atingimos aquele que seria o local mais alto por onde as estradas marroquinas nos levariam. Um momento cheio de simbolismo. Parámos para registar a efeméride e mais uma vez nos deixarmos arrebatar pelo brutal cenário com que nos deparávamos. Mas tínhamos que prosseguir e a ansiedade começava a alastrar. À nossa frente, contrastando com os quilómetros anteriores, esperava-nos o maior e mais desafiante troço de terra batida que teríamos de percorrer. A estreita e vertiginosa estrada R704 abria caminho pelas curvas da montanha e à medida que descíamos o seu piso ia variando, ora mau, ora terrível. Mas toda a dificuldade foi superada, muito pela cautela na condução, mas sobretudo pelas paisagens que este caminho nos proporcionou. As esculturas impressas nas montanhas transformaram-nas em algo maior, testemunhas de uma história sem livros e sem dúvida diferente de todas as paisagens por onde já tínhamos passado. Claro que num percurso tão fenomenal, cruzámo-nos com inúmeros motociclistas, que tal como nós, procuravam superar este desafio.
Fizemos este percurso de cerca de 20 km com calma, parando volta e meia para o apreciar melhor, e quando demos conta, o nervoso miudinho era só uma lembrança e apesar de ainda termos alguma distância de terra batida pela frente, tínhamos terminado a descida com sucesso. Continuávamos a nossa exploração pelos planaltos montanhosos, território berber e onde apareciam pequenas aldeias, cujas casas ostentavam com orgulho símbolos da sua cultura, ou frases de ordem, mostrando a sua luta pela sobrevivência. Pelo caminho, íamos encontrando pessoas a cultivarem os campos, a lavarem roupa nos rios e miúdos a caminho da escola, ou simplesmente a ver o tempo passar, sempre curiosos em relação aos turistas, embora com alguma desconfiança à mistura. O caminho afastou-nos novamente das povoações, para regressarmos às estradas da Cordilheira do Alto Atlas, em que a mãe natureza reina e nos presenteia com belíssimas e grandiosas imagens. Parámos mais uma vez e, como de um camarote se tratasse, debruçámo-nos para apreciar o espetacular cenário, onde as montanhas abaixo se tinham transformado ao longo de milhares de anos, e faziam lembrar carapaças de tartarugas gigantes. Voltámos à estrada, onde voltavam também a aparecer zonas mais verdejantes, com árvores e campos de cultivo, sinónimo claro de que haveria água por perto. Estávamos de facto no vale do rio Dades, percorrendo as suas gargantas, mais um dos ex-libris naturais de Marrocos. Pouco depois, parávamos para uma merecida pausa no restaurante panorâmico em Tinzilit, de onde se tem uma vista privilegiada sobre os cerca de 1000 metros de estrada serpenteante abaixo, e que será talvez uma das mais fotografadas do país. Depois do descanso e de umas quantas fotografias, deliciámo-nos a percorrer as curvas do passo de Tinzilit, que num instante terminava, qual viagem de carrossel.
À medida que o dia e o nosso trajeto se iam desenrolando, sentíamos cada vez mais a presença humana à nossa volta. Cruzávamos com um número crescente de pessoas, e as povoações tornavam-se mais frequentes, outro sinal da abundância de água e de locais turísticos, como por exemplo os Dedos de Macaco, um local onde as formações rochosas de calcário e arenito fazem lembrar falanges gigantescas. O reencontro com a civilização tornava-se iminente e ao chegarmos àquela Temgona, uma cidade conhecida pela produção de rosas, fomos surpreendidos por uma confusão total. Pessoas, carros, polícia, a cidade estava em ebulição. Percebemos entretanto que decorria o famoso Festival das Rosas, que atrai milhares de pessoas à cidade, não só pelo comércio de variados produtos feitos à base daquela flor, mas também pelos inúmeros espetáculos de folclore que se realizam. A etapa do dia estava prestes a terminar. A paisagem verdejante transformara-se de novo e voltava a dar lugar aos tons terra, que combinavam com o muito calor que se fazia sentir de novo. Quando finalmente chegámos a Secora, o cansaço de um dia tão emocionante abateu-se sobre nós e só tivemos forças para procurarmos o nosso hotel, onde o nosso efusivo anfitrião nos recebeu com o tradicional chá e permitiu que a nossa motinha dormisse num quarto com upgrade.